E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fernando Henrique, eu sou analista de valores imobiliários e hoje eu preparei um conteúdo educacional muito bom relativo a fundos imobiliários, tá? Então a gente vai entender na prática como é que a gente escolhe um fundo de investimento imobiliário e basicamente o que é um fundo imobiliário. É quando diversas pessoas se juntam, né, juntam uma parte do dinheiro delas e entregam para um gestor. Esse gestor vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai comprar imóveis, que podem ser galpões, podem ser prédios, podem ser shoppings, enfim. E aí ele vai pegar esses imóveis e vai alugar esses imóveis para terceiros. Então, você que é investidor vai ser remunerado conforme as pessoas que alugaram o imóvel vão pagando os aluguéis. Tá? E aí você tem que receber pelo menos 95% dos aluguéis que estão sendo pagos. 95% porque é o mínimo legal, tá? Então o fundo ele é obrigado a distribuir pelo menos 95% dos aluguéis. E os outros 5%, que não necessariamente vão ser 5%, o fundo pode determinar, por exemplo, que ele vai distribuir 99%, o restante o fundo vai acumular para poder fazer novas aquisições. Então, quando o fundo decidir comprar um novo shopping, por exemplo, ele precisa de dinheiro para isso. E ele vai acumulando conforme vão se passando os meses que são sendo pagos de aluguéis, tá? Basicamente, para quem já viu a aula que eu disponibilizei aqui no YouTube, que fala sobre renda variável, eu trouxe lá alguns indicadores que você pode escolher para poder analisar, para poder filtrar alguns fundos imobiliários. E hoje eu vou trazer esses indicadores de novo, só que nós vamos ver na prática como é que isso acontece e depois disso nós vamos abrir o relatório gerencial de um fundo para ver como é que o fundo é composto, para ver como é que ele funciona na prática, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e aí a gente vai poder ver na prática como é que a gente escolhe um fundo imobiliário no site Funds Explorer. Tá? Eu já falei um pouco sobre o Funds Explorer lá na minha aula, mas basicamente como é que você faz? Você entra aqui em ferramentas, você vai em estudos, e aí você cria um novo estudo. E aí você seleciona os indicadores que você quer para poder estudar, né? Para poder escolher os fundos imobiliários. E o primeiro indicador que eu trago aqui é de participação no IFIX. O que é o IFIX? O IFIX ele é o principal índice de fundos imobiliários no Brasil. E você ter uma participação maior do que zero, que é a que eu estou propondo aqui, significa que o fundo imobiliário que você está pesquisando, ele faz parte desse índice. Como esse índice ele representa os principais fundos imobiliários do país, você quer um fundo que seja um dos principais. Você quer um fundo que seja relevante no cenário nacional. Então, o primeiro indicador é que tenha participação no IFIX maior do que zero. O segundo indicador que eu trago é um volume médio. Esse volume está ligado à liquidez do fundo. O que é a liquidez? É a quantidade de dinheiro que é negociado todos os dias naquele fundo. Ou seja, se eu tenho uma cota desse fundo e eu quero vender para você, essa transação vai ter um valor, né? Eu vou te vender, sei lá, por R$ 50 a cota do fundo. Então, esse valor, juntando com todos os outros valores que vão ser negociados durante o dia, vão formar um volume diário de negociações. Então, o volume médio que é adequado, que eu estou propondo aqui, é de 25 mil. Tá? O terceiro é um indicador de preço. Então, significa o quê? Você está pagando caro ou barato por esse fundo de investimento? Esse preço, esse indicador é o de preço sobre valor patrimonial. E eu estou propondo um indicador de até 1,5. O que isso significa? Significa o seguinte, se o fundo tem, por exemplo, um prédio e esse prédio vale R$ 1 milhão, ou seja, o fundo pode vender esse prédio por R$ 1 milhão, você pagar 1,5 significa que você vai estar pagando R$ 1,5 milhão por esse prédio. É claro que você não vai estar comprando só o prédio, você está comprando o fundo de forma geral. Então, tudo bem, está um pouco acima do valor patrimonial, porque tem a cabeça do gestor, tem toda uma questão de estrutura do fundo imobiliário. Então, tudo bem você pagar um pouco mais por isso. Mas é claro que você não quer pagar um pouco mais por isso. Você quer pagar até quanto menos melhor. Você quer comprar um fundo imobiliário que esteja barato. Então, talvez seja até interessante que você tenha um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, porque isso significa que se o fundo vender todos os imóveis que ele tem, mesmo assim, você ainda vai receber mais do quanto que você pagou. Mas o indicador que eu estou propondo aqui é de até 1,5, que é aceitável. O quarto indicador é o de patrimônio líquido, ou seja, todos os imóveis que o fundo tem, tudo que o fundo tem de patrimônio, ele tem que ser maior do que R$ 150 milhões. Por quê? Porque isso significa que o fundo é relevante. Porque um fundo que tem menos do que isso, talvez ele não tenha
uma quantidade suficiente de imóveis, ou então os imóveis estão muito desvalorizados. Enfim, pode ter uma série de questões. Então, você quer um fundo que tenha um patrimônio líquido grande, relevante, que possa te passar segurança, né? Então, 150 milhões de reais é o que eu estou propondo. E o quinto indicador tem tudo a ver com o anterior, que é a quantidade de imóveis. Você não quer um fundo que tenha apenas um imóvel. Por quê? Vamos pensar assim. Se você tem um fundo que tem um escritório, um prédio de escritórios, né? E o prefeito da cidade simplesmente decide que a rua desse prédio vai ser fechada. Então, o fundo imobiliário que é dono desse prédio não vai mais ter rendimento, porque as pessoas que antes trabalhavam nesse prédio vão deixar de ir para lá, porque a rua está fechada. Então, é um risco que você corre. Agora, se você tiver um fundo que tenha diversos imóveis em diversos lugares diferentes, você dilui esse risco, né? Porque qual a probabilidade de todos os prefeitos das cidades diferentes fecharem exatamente as ruas em que os seus imóveis estão inseridos, entendeu? Então, a quantidade aqui que eu acho adequada é um fundo imobiliário que tem mais do que 2 imóveis, tá? E o último indicador é o de vacância física. A vacância, ela tem a ver com a porcentagem do imóvel que não está alugado. Então, vamos supor que tem um fundo imobiliário que é dono de um shopping e nesse shopping tem 100 salas comerciais, né? E aí, o indicador de 12% de vacância, que é o que eu estou propondo aqui, significa que desses 100, 12 não estão alugados, mas o restante está. Então, você quer um fundo que, é claro, que tenha a menor vacância possível, né? Porque quanto menos, melhor, significa que está mais ocupado. Então, o indicador de até 12% de vacância física é adequado. Então, depois que você escolheu esses 6 indicadores aqui, e você pode sim colocar outros indicadores também na sua análise, você vai receber aqui uma lista, né, dos fundos imobiliários que assim, fazem parte dessa estrutura que você montou. Aqui acabaram surgindo 12, né, 12 fundos imobiliários. Mas é claro que, dependendo do dia que você vai fazer isso, pode aparecer uma lista diferente, tá? Então, o primeiro fundo que está aparecendo aqui, e é importante ressaltar que a lista ela está sendo por participação no IFIX. Por quê por participação no IFIX? Porque você quer um fundo que seja muito relevante. Então, quanto maior a participação dele no IFIX, melhor. É claro que você poderia listar também pelo preço sobre valor patrimonial. Você fala, tudo bem, eu quero um fundo que seja o mais barato possível. Você poderia fazer isso. Mas, no primeiro momento, a gente quer ver quais fundos são bons e não quais fundos estão baratos, né? Então, é importante que a gente veja justamente a participação no IFIX. E o primeiro que aparece é o KNRI. Eu já até abri aqui ele nessa outra aba e a gente pode ver o que tem nesse fundo imobiliário, tá? Esse site do Funds Explorer, ele traz diversas informações relevantes, como, por exemplo, qual foi o último rendimento. O que isso significa? Significa que no mês passado, por exemplo, você recebeu isso daqui de dividendo, né? Então, o fundo ele distribuiu isso daqui, caiu na sua conta esses 65 centavos. E aí o dividend yield, que é esse rendimento dividido pelo preço que você pagou, né? Então, você tem diversas outras informações, como, por exemplo, a descrição do fundo, né? O que o Funds Explorer acha do fundo, né? Na verdade, aqui é uma descrição, né? Ele vai falar é de tijolo líquido diversificado. Então, ele fala que são empreendimentos imobiliários físicos, enfim. Você pode ler isso daqui para ter uma noção do que o fundo faz, tá? E aí você vai ver aqui o gráfico de cotação, você vai ver outras informações, como, por exemplo, o prazo. Será que ele tem prazo determinado? Um fundo com prazo determinado é um pouco complicado, então não é muito interessante para quem está começando a investir. Então, fundos com prazo indeterminado são os ideais. Você vai ver aqui a taxa de administração desse fundo é assim aceitável, né, para o tamanho do fundo. E aí você vai ver, por exemplo, um vídeo aqui que eles fazem uma análise do fundo, você vai ver objetivos e políticas do fundo, enfim. O site do Funds Explorer é bem completo. E aí você vai ver os dividendos que esse fundo pagou, você vai ver que é bem estável, né, com o passar do tempo, tem algumas eventualidades, provavelmente o coronavírus vai ser uma outra eventualidade. A gente vê o dividend yield, né, que é justamente esses dividendos que a gente viu agora há pouco dividido pelo preço. Você pode ver que está caindo aqui, isso pode significar duas coisas. Ou o fundo está pagando menos dividendo, e a gente pode ver que aqui no final realmente está pagando menos dividendo, ou que o preço do fundo está subindo, tá? Enfim, tem outras coisas interessantes, como, por exemplo, o valor patrimonial do fundo, significa, ele está estável, que está se mantendo com o passar do tempo. Isso é positivo. É claro que o melhor seria que fosse crescente, né? Que
o patrimônio estivesse crescendo, mas ele estando estável, isso é ótimo também, é excelente. E aqui a gente vai para a análise do fundo especificamente, né? O que tem dentro do fundo? Então, a primeira coisa é ver os ativos, onde é que eles são inseridos. Então, a gente vê que são 19 ativos diferentes, isso é muito bom, é um número bem adequado. E a grande parte deles está em São Paulo, mas também tem no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. É adequado, está bem diversificado. Aqui você vai ver a localização desses ativos. Aí você vai ver, por exemplo, o bairro. Né? Por exemplo, aqui tem três imóveis diferentes. Esse daqui é no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz. Aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais, no bairro Algodão. E aqui em Sumaré, São Paulo, no bairro Chácara Monte Alegre. Então você vê que está bem diversificado. E aí você pode ver todos os imóveis que tem aqui no fundo, juntamente com a área bruta locável, ou seja, quantos metros quadrados tem esse imóvel. E você pode ver onde é que está endereçado exatamente esse fundo. Tá? Aqui a vacância é aquilo que a gente falou, né, de quantos por cento está vago no fundo. Você pode ver que é bem estável a vacância física deles. Que você pode ver que é 5%, 5%, 5%, 5%. Aqui caiu para 3%, isso é positivo. Depois voltou para 5%. Então, se mantém aí por volta de 5% sempre. Isso é positivo. Né? A gente determinou lá nos nossos indicadores que é ser no máximo 12%. Então, o fundo que tem uma vacância de 5% em média, isso é muito positivo. E aqui a gente vê os comunicados do fundo. O comunicado mais importante é o relatório gerencial. Por quê? Nesse relatório gerencial, você vai ver tudo o que a administração está falando sobre o fundo. Tá? Então, tudo que compõe o fundo tem que estar aqui. Se você ler esse relatório e não entender o que o fundo faz, ou não entender alguma coisa relacionada ao fundo, significa que tem alguma coisa de estranha com a transparência desse fundo. Tá? Então, você quer um fundo imobiliário que você consiga ler esse relatório gerencial e entender o que está sendo dito, porque aí significa que o fundo tem mais transparência. Né? E aqui, já esse é o relatório gerencial, você vai ver tudo o que a gestão está falando a respeito do fundo. Durante o mês de março ocorreram movimentações importantes, então você vai ver tudo que a administração está falando. E aí a gente vê aquelas informações que já estavam lá no Funds Explorer. Você pode bater as informações, né? Por exemplo, número de cotistas, patrimônio líquido, valor patrimonial de cada cota, a taxa de administração, tudo isso é informação que é importante você ver. E aqui a gente vê justamente como é que está distribuída a receita do fundo, que isso é muito importante, isso é bem relevante. A gente vê aqui receita por índice de reajuste. O que isso significa? É claro que com o passar do tempo vai ter inflação. Você quer um fundo imobiliário em que o valor do aluguel seja reavaliado com o passar do tempo. Então, você vê que metade do fundo é reavaliado pelo IPCA e metade do fundo é reavaliado pelo IGPM. Isso é muito positivo. Significa que o fundo ele está diversificado, né? Metade por um índice, metade é por outro. Significa que, bem, os dois são índices de inflação, mas se em um momento o IGPM for muito superior ao IPCA, metade do fundo vai cobrir, vai ser coberto, né, por essa variação do índice. Isso é bem relevante. E aqui, metade do fundo é de logística, metade é de escritório. Isso é bem relevante também. Significa que está diversificado. Então, você vê aqui, por exemplo, como é que está a atividade do inquilino. Ou seja, aquela pessoa que alugou o imóvel, o que ela faz? Pode ser um setor de serviços, pode ser financeiro, comércio, engenharia, indústria, enfim. E aí você vê, o que isso significa? Vamos supor que a gente tem um problema muito grande na indústria nacional. Diversas empresas de indústria estão quebrando, etc. O que isso vai impactar no fundo? E aqui você já vê a porcentagem que a indústria participa no fundo, né? É uma participação de 34%. Então, por mais que o setor de indústria quebre, só vai ser um impacto de 34% no fundo, porque é um fundo bem diversificado, entendeu? E aqui a gente vai ver o vencimento dos contratos, né? Como é que está o cronograma de revisão. E aqui aquela questão da geografia do fundo, né? Onde é que estão localizados os imóveis. Isso é muito interessante também. Então, você vê que tem de diferentes cidades, né? Diferentes estados. Então, você fica bem tranquilo em relação a isso. Aqui as informações contábeis, né? Como é que o fundo está gerindo o dinheiro que ele recebe. Será que ele está tendo muitos gastos? Como é que está as taxas de outras despesas, né? Como é que ele está gastando dinheiro. Então, aqui é uma coisa interessante. E, por último, você vai ver aqui o portfólio de imóveis. Você vai ver a foto do imóvel. É claro que você pode jogar o nome do imóvel no Google e aí você vai ver mais imagens sobre aquele imóvel para ver se o imóvel está bem, está sendo bem cuidado, né? Se não está depreciado, enfim. E aí você vai ver como é que está o metro quadrado de cada imóvel,
você vai ver o valor de avaliação. Então, assim, isso é interessante você analisar também. Então, basicamente é isso que você tem que analisar num fundo imobiliário. Eu espero que eu tenha sido bem claro, que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem como analisar um fundo de investimento. É claro que esse fundo que eu trouxe aqui não é uma recomendação de investimento, apesar de eu ser analista e poder recomendar isso daqui. Esse vídeo tem caráter meramente educacional, então é importante que você entre no site do Fundos Explorer e analise, né, como é que está, quais são os fundos que você acha mais interessantes. Pode ser que, por exemplo, você não goste muito de fundos de logística, de escritório, você gosta de fundos de shopping. É claro que você não pode ter uma carteira só de fundos de shopping, porque senão você fica muito arriscado, né? Agora que todos os shoppings estão fechados por conta do coronavírus, isso é um problema que você tem que analisar. Então, se você diversifica os seus investimentos, você corre menos riscos, tá? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui o vídeo. Se você puder, por favor, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, vai me ajudar bastante. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente.